Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei a que horas você está vendo esse podcast, mas sejam muito bem-vindos a mais um Riboscast. Eu sou a Isabelle Rezende, faço parte do time de marketing da Ribos e sou host desse podcast, que está acontecendo diretamente do Casa Cor 2023. Eu vou apresentar os nossos convidados dessa bancada de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a Permutus e a Retrofitos. Aqui ao meu lado a gente tem o Felipe Beda, ele que tem um longo histórico aí em incorporadoras de sucesso, grande nome do mercado imobiliário, que hoje é PO da Ribos e da Retrofitos. Beda, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ricardo, Isa, Marcelo. Fico lisonjeado aqui de estar aqui na presença dos senhores, né, para falar um pouco sobre a Retrofitos e a Permutus, que é um projeto aí super inovador do mercado imobiliário. E imóvel é minha paixão, né, Isa? Desde quando eu entrei no mercado imobiliário, eu aprendi muito, né, sobre todo o desenvolvimento imobiliário, de incorporação, compra de terreno, área comercial, e passei muito tempo comprando terrenos, né? Então, minha trajetória começou assim. Então, negociei muito terreno no Rio de Janeiro, né? Muitos empreendimentos, lancei muitos empreendimentos aí nas incorporadoras que eu passei. E hoje eu estou aí com esse grande desafio, com muito prazer, né, junto com os parceiros da Ribos, com esse projeto, né, a Permutus e a Retrofitos. E vamos falar um pouquinho, né, sobre o projeto, explicar para vocês. E é isso. Você é uma peça essencial no nosso ecossistema. Prazer. O nosso outro convidado é o Ricardo Barros, ele que tem uma trajetória aí no mundo dos negócios, já teve diversas empresas e hoje ele é um dos sócios da Avante. Ricardo, seja bem-vindo. Obrigado, Isa. Um prazer estar com vocês. Vamos falar desses novos projetos aí. A Avante, que inclusive ao longo desses podcasts vocês vão entender que ela também faz parte do nosso ecossistema. E agora, uma cara que vocês já conhecem por aqui, vem sempre no podcast, do nosso querido CEO Marcelo Magalhães, né? Ele que é o nosso rei aí do mercado imobiliário, sempre trazendo muita sabedoria e sempre instruindo a gente. Marcelo, boa noite, é um prazer estar com você mais uma vez. Obrigado, Isa. Obrigado, Beda e Ricardo. Eu acho que a conversa é muito rica hoje, porque a Ribos ela nunca está olhando para si. A gente olha uma necessidade de mercado e a gente apresenta uma solução para o mercado. A Permutus ela é uma solução incrível porque a iliquidez do imóvel, o nome já fala, né? Ele é imóvel. Muitas vezes é um problema na mão do proprietário, um imóvel que ele tenta dar uma solução de liquidez e não consegue. E o resultado da Permutus é esse, é trazer mais liquidez a proprietários de ativos que não estão conseguindo mudar de posição. Já a Retrofitos também é uma demanda enorme de mercado, porque as unidades já construídas, obsoletas, em desuso, se nós dermos uma retrofitada, um tapa, uma melhorada naquele imóvel, né, com muito carinho, ele se torna mais atraente aos olhos dos compradores e se destaca diante dos demais imóveis que continuam ultrapassados, com acabamento velho, sem atratividade aos olhos do comprador. Muito obrigado, vamos conversar. Vamos lá, então vamos começar de como surgiu isso. Em que momento vocês identificaram essa relação do imóvel, dele entrar ali no meio do ecossistema da Ribos? Como que surgiu essa ideia? Isso é uma história muito interessante. Eu adoro contar essa história porque eu vivi esse projeto desde o início, né? Junto com o Marcelo. Depois veio o Ricardo, que participou muito bem desse processo. E a gente começou o projeto da Ribos, né? Inserindo dentro do ecossistema, com o objetivo de fazer negócios imobiliários. Né? E quando a gente estava na pré-venda, a gente começou a vender os tokens, né? E começaram a surgir demandas. Sim. Exatamente voltado para esse tipo de negócio. Né? Os próprios tokenistas, né? Super Entusiasmados com o projeto, começaram a nos demandar sobre a questão de adquirir o Ribos com O imóvel. o imóvel. Não, eu tenho um imóvel aqui, eu posso comprar a Ribos com o meu imóvel?
Então a gente começou a pensar como que essa operação poderia se sustentar dentro do ecossistema da Ribus. E como a Ribus foi criada exatamente para tratar as dores do mercado, a gente entendeu que esse tokenista que queria adquirir Ribus e colocou o imóvel dele ali no negócio, ele tinha uma dor. Então não foram um, dois, três, foram diversos, né, Marcelo? E cada um com sua dor diferente. E no final das contas é a dor da iliquidez, de não conseguir vender o teu imóvel, né? De estar com o imóvel mal alugado, vamos dizer assim, né? E muita gente com problema, né, na família, de heranças e tal, que não conseguia desenrolar e resolver. E aí a gente começou a fazer esses negócios, de trocar o Ribus pelo imóvel. E aí que vem a questão de trocar de posição, né? O imóvel ilíquido não consegue ser vendido e a gente vem resolvendo essa situação, né? Trocando de posição e já o tokenista adquirindo o Ribus. E assim, né, com o token, ele tem a movimentação da liquidez, né, do token, né? De poder estar ali utilizando o token no ecossistema, né, colocando o token para negociar nas corretoras e a gente começou a desenvolver, estruturar essa operação, que hoje se chama permutas, e é isso, tivemos vários exemplos, né, de negociação, que a gente pode contar aqui um pouquinho como que aconteceu. O Ricardo participou, né, bastante. De alguns, com certeza. Como é que foi, Ricardo, esse início? Você que participou um pouco aí dessas operações da Permutos também, tá ali desde o início. Como é que você viu assim isso desde o início nascer? A gente percebia que as pessoas que tinham imóveis que, em geral, estavam desocupados, não estavam gerando renda, eram imóveis, de uma maneira geral, que estavam com a situação muito deteriorada. E esse imóvel, para aquele proprietário, ele era um problema. Esse cara estava querendo apostar num negócio novo, não é um ativo do real do cara, mas ele queria alguma coisa mais atraente. Então a intenção dele realmente era entrar no mercado adquirindo Ribus. E quando geramos essa solução para ele, ou seja, de receber o imóvel, nós, especialistas do mercado imobiliário, trabalharmos nesses imóveis e darmos uma saída interessante para ele, o cara, o tokenista, resolveu o problema dele. E de uma coisa foi puxando a outra. Ou seja, então o Permutos nasceu para dessa primeira necessidade, e aí, no segundo momento, a gente veio ali na frente identificar o retrofit, que é uma necessidade de auxiliar também um contingente enorme de proprietários, que às vezes que também não necessariamente eles querem ter 100% em tokens, mas ele precisa de trocar por outro imóvel, comprar, transformar esse imóvel de alguma forma num imóvel mais atraente para realizar a venda. Uhum. E nós estamos com um parceiro nessa operação, que é então o Retrofits vem depois. É uma fase pós-Permutos. O Permutos. Marcelo, quer acrescentar alguma coisa nesse primeiro assunto? Acontece isso, que o imóvel, na era do meu pai, do meu avô, ele era sinônimo de credibilidade, era sinônimo de riqueza. E muitas vezes o excesso de imóvel na família é problema, né? Então, terreno é invadido, caixa d'água estoura, há manutenção. Então, o excesso de imóvel sem uma monetização adequada, ele é um problema. Aquele dinheiro referente ao imóvel, se bem trabalhado, ele poderia estar sendo melhor administrado pela família. Começou comigo. Vejamos, eu desmobilizei 3 apartamentos meus no Recreio e eu tinha inquilinos nesse apartamento. Então eu analisei que o inquilino me paga 0,4, 0,5 do valor do bem. Ele ainda vai me entregar o imóvel deteriorado daqui a 3 anos pelo próprio uso. E foi um bom negócio só para o inquilino. Para eu que sou o dono do imóvel, se aquele dinheiro estivesse aplicado num banco, rendendo na renda fixa, eu teria o dobro de remuneração líquida se comparado ao que o inquilino me paga. Então eu tomei a decisão de ir desmobilizando, o Bida nos ajudou muito nisso, com excesso de imóvel da minha família, e a primeira coisa foi tirar o inquilino da nossa vida, né?
Se eu não tenho mais a renda dele, eu não tenho mais o inquilino, o que eu vou fazer com esse imóvel? Vou vender. Não vende. O imóvel, ele é imóvel. Você joga a tarrafa, de 10 interessados, 9 precisam de financiamento, só um tem condição de pagar à vista. Então, para você vender um imóvel, tem uma coisa só que faz ele vender, é o desconto. É você ceder no preço e entender que o imóvel ele precisa ser vendido aos olhos do comprador e não aos olhos do vendedor que pede e nunca encontra alguém para pagar. A pessoa que vai pagar esse imóvel, ela quer desconto. E aí, se esse capitalista patrimonialista ele tiver caixa, para que ele vai dar desconto se ele está capitalizado? O dono do imóvel. E aí, nem o inquilino e nem vender barato é a solução ideal para esse patrimonialista. O que ele pode fazer? Ele pode trocar por um ativo digital, o primeiro brasileiro reconhecido pela Receita Federal Brasileira. O termo técnico é reserva de valor digital de cunho imobiliário, que é o Token Ribos. E aí nasceu a Web 3.0 no Brasil através do primeiro ofício da CVM, autorizando, um parecer final da CVM, autorizando que o Token Ribos possa ser comprado, declarado no imposto de renda da pessoa, e se ela comprou, por exemplo, por 20 centavos e vendeu por 50, ela ganhou 30. Paga-se, recolhe-se 15% de ganho de capital sobre esse lucro e 85% do resultado, você já pagou os impostos, você pode injetar na sua proposta empresarial, na sua empresa, no seu negócio, né? Então tem muito proprietário que, ao entender que ele bota um pé na Ribos e o do pé da Ribos ele chega no reais, porque a Ribos já tem liquidez diária no mercado Bitcoin, por exemplo, não é? Então é como se você estivesse vendendo um imóvel para um cliente que estivesse comprando em 6 parcelas, por exemplo, em 10 parcelas. Você troca o token Ribos e lá no mercado Bitcoin você vende e coloca R$ 1 no bolso. Quem quiser esperar um pouco mais a valorização do token, pode vender ele lá na frente com ganhos enormes, né? Mas você também consegue ter a liquidez, porque as pessoas que têm imóveis, né, Beda? Elas ficam tentando vender, ficam tentando procurar aquele comprador e o comprador nunca chega. E dá trabalho isso, porque muitas vezes eu tive que sair do meu trabalho para atender um corretor que ele queria mostrar o meu imóvel. E aí, quando o cliente ele abre a porta e vê que o imóvel está velho, ele fala, ó, obrigado, eu preciso de um imóvel pronto, porque eu estou chegando de São Paulo, eu, cliente, e preciso de um imóvel pronto, eu não tenho tempo para reformar, não tenho tempo. Então a gente acaba com a Permutos dando liquidez a quem está encalhado com seus imóveis, trazendo uma solução de giro, de mudança de posição, e isso também passa pela revitalização do imóvel. Então, a energia da Permutos, vamos falar de alguns casos aqui que vale a pena, né, Beda? Um proprietário de um imóvel fantástico em Copacabana, um imóvel no Quarteirão do Mar, com piscina, ele tinha um custo ao mês tão alto, Isa, e mais o IPTU, os custos de manutenção do imóvel atrapalhavam ele alugar o imóvel, porque o inquilino não queria assumir aquele custo, e também atrapalhava vender, porque você tem que encontrar alguém que assuma aquele custo fixo mensal. Quando eu mostrei para ele que o imóvel dele já tinha se valorizado tudo que podia, não tendia mais a valorizar, o preço do imóvel, do patrimônio já estava maduro. E aí mostrei para ele que ele podia fazer o que eu também fiz, que é trocar um ativo que você está imobilizado, você está ilíquido, você está sentado em cima de milhões de reais às vezes, por um token que tem uma previsão de valorização estupenda e tem a liquidez do fracionamento que o token traz, a democratização que ele traz. Então vejamos, às vezes o cara não consegue vender só a cozinha do apartamento dele, né, Pedro? É isso aí. E através do token ele vai lá, vende R$ 10.000 em token, R$ 50.000 em token, o apartamento é um imóvel de 500 mil. Utiliza muitas vezes o token dentro do ecossistema da Ribos. Perfeito, então ele acaba fazendo liquidez para apagar os incêndios imediatos, né? E a gente acaba trazendo uma solução inovadora, disruptiva, através do uso do blockchain. Fantástico. E isso é legal também, Isa, porque assim, a gente está falando do aspecto de tratar a dor do cliente. Mas o que esse processo, por que esse processo é importante também para a gente? É de extrema importância, porque a gente ajudando, né, o mercado com esse problema da liquidez,
é como se a gente também brinca, né? Mas não é isso. Não, o problema então vai se transferir para a gente? Não, pelo contrário. A empresa, né, a Ribus, ela passa a ter esses imóveis, onde muitas vezes esses imóveis vão servir como moeda de troca para negociações em que a própria Ribus vai fazer com relação ao mundo imobiliário, né? Adquirir um terreno ou fazer algum negócio com algum fornecedor. Então isso é muito importante. E a gente, Posso fazer um lógico, acréscimo? Porque é exatamente isso, né? Quando você traz a solução para o tokenista, para o dono do imóvel, quando nós recebemos o imóvel, o que que a gente faz com ele? A pergunta que eu ouço muito. Você vai receber o imóvel, o que que você vai fazer com ele? Primeira coisa é colocá-lo em permuta pagando um dono de terreno que aceita aquele imóvel como forma de pagamento. Sim. Então, se eu tenho uma parcela para pagar em novembro do ano que vem ao proprietário, eu posso oferecer um imóvel para ele hoje, que ele vende, ele aluga, gera renda, e abate do preço que eu tenho a pagar na compra de um terreno, né, Pedro? isso. Exatamente isso. Ou a gente pega esse mesmo imóvel e anuncia na plataforma Permutos, aceitando comercializá-lo parte em token ricos e parte em dinheiro. Mas exatamente isso. O mercado da construção, a permuta é parte integrante desde sempre. A permuta por material, a permuta de imóvel, né, justamente pela liquidez do imóvel. Né? E o Ribus é a alternativa de liquidez e o fracionamento desse imóvel em pequenas frações que você consegue ir gerando 10 mil, 15 mil, 20 mil reais de caixa, né? E sai do problema macro, do pesadão que você tem mais dificuldade de encontrar esse cliente que está disposto a fazer o cheque, né? Eu ia perguntar isso agora, assim, como funciona a operação da Permutos? Tudo que acontece ela entendeu, mas como funciona? Como o imóvel chegou, por qual avaliação ele passa? Como que você avalia se é um imóvel que vai ser atrativo ou não? Como que funciona isso? Pergunta muito legal e interessante, Luísa, e muito importante para a gente também, porque a gente toma muito cuidado, né, com relação a todo esse processo, toda essa análise, até porque a gente tem que deixar o proprietário do imóvel confortável, seguro, né, e obviamente mostrar que nós somos parceiros, estamos do lado dele. Sim. Né? Então, a primeira coisa, eu falo que é um serviço de psicólogo que a gente faz, né? A gente legal. tenta entender, né, a necessidade desse cliente, a dor dele, para exatamente saber se encaixa ou não encaixa dentro da operação e conseguir, né, ir para exatamente a direção que a gente tem que ir. Então, entendemos a dor, né, do cliente, a gente faz o quê? A avaliação do imóvel, né, obviamente, e essa avaliação, Marcelo fala muito isso, e é muito importante. Existe a avaliação, no caso você vestindo a camisa do comprador, e a avaliação você vestindo a camisa do vendedor. Quando você veste a camisa do comprador e você avalia, né, nós como compradores, muitas vezes o que acontece? Pô, o cara ele vai avaliar para menos. Sim. Né? E quando você avalia no aspecto do vendedor, né, quem está vendendo vai querer vender por mais, porque vai querer ganhar. Então a gente tenta ser muito, Isa, imparcial nessa avaliação, tá fazendo uma avaliação de mercado, até porque ele já está sofrendo no mercado tradicional com essa avaliação. Sim. E até com as propostas que ele vem recebendo, né, de propostas, né, de ter que ceder no preço e tal, porque o comprador sempre vai querer pagar mais barato. Então a gente tenta ser exatamente imparcial e analisar no aspecto do quanto que realmente no mercado vale aquele imóvel dele. E mediante isso, a gente, né, negocia com ele, obviamente, esse valor, né, da avaliação, totalmente justificando, né, o porquê que a gente chegou naquele valor, e a gente fecha negócio. Sim. Né? Aí, a partir daí, é tradicional, né, a gente faz a estrutura de compra e venda, Quer falar, Marcelo? Só fazendo um complemento, ele faz uma avaliação, fazendo uma pesquisa de mercado online,
e no mundo real, Uhum. né, porque muita coisa online não é confiável na Web 2.0, então ele faz uma apresentação completa e começa um trabalho objetivo de compra e venda, de negociação, se houver parte, a negociação for parte em dinheiro, parte em livros, é uma compra e venda. Se for uma negociação de valor equivalente, pode ser também uma escritura de permuta, né? E aí nasce a proposta e a contraproposta, proposta e contraproposta. A gente efetivamente não fica convencendo o dono do imóvel, dizendo para ele que o imóvel vale menos e tal. Uma coisa objetiva, ele deseja algo pelo bem dele, ele pede um valor. Nós fazemos uma contraproposta e a gente vai se aproximando, buscando o equilíbrio, e aí, uma hora, o comprador e o vendedor apertam a mão e ficam felizes. Nós temos, assim, vários casos interessantes, Isa, que eu queria até que o Beda comentasse, por exemplo, o caso da sua família, o caso do Antônio Borges, e muitos outros proprietários que trocaram seus imóveis com a gente, cada um com uma dor diferente, né? Isso é muito interessante. Mas o que eu quero aproveitar aqui é parabenizar o Beda por ter sido o único responsável, o executivo que operacionou, né, a primeira escritura pública de compra e venda de um imóvel 100% em criptoativo, 100% em token, 100% em RIBOS. Então o Beda foi capaz de negociar com o cartório de notas, lavrar uma escritura pública de compra e venda, né, de um imóvel, por exemplo, na Rua do Riachuelo, um apartamento aqui no centro da cidade, no Rio de Janeiro, e executar o ato notarial perfeito. E a segunda etapa, e aí mais parabéns para você, é o registro dessa escritura. Porque o que manda a propriedade, né, é o registro. Né? A escritura é o começo para que a pessoa tenha efetivamente o bem como propriedade. E quero aqui parabenizar o Ricardo, porque ele é um empresário que comprou, né, e fez essa transação de compra e venda conosco em Token Ribos, por ser tokenista, um empresário super disruptivo, que enxerga sempre o que está atrás da montanha, e ele fez história nesse país. Por quê? Porque se você está encalhado com o seu imóvel, seu tio tem uma fazenda lá em Vassouras e não consegue vender essa fazenda, agora você consegue fazer um ato notarial e registrar, vender legalmente o seu imóvel a um libanês que está no Líbano e pode lhe pagar em Bitcoin, em Ethereum, em Ribos. Portanto, abriu-se a jurisprudência de um proprietário encalhado de um imóvel alcançar um grupo novo de compradores que tem criptoativo e deseja comprar esse imóvel desde que seja de forma legal. Então, o Ricardo é o empresário responsável por isso, né? É um homem muito visionário e que simplesmente vai tornar o mercado imobiliário mais fluido, menos burocrático, e você é o responsável por destravar um monte de imóveis que estão aí. Por exemplo, através de um escritório parceiro da Ribos, né, de advocacia, tinha um francês no Brasil querendo voltar para a França há 10 meses e precisava vender o apartamento dele na rua Souza Lima, em Copacabana. Nós encontramos um sérvio na Sérvia que comprou esse imóvel pagando 30% em criptoativo, 70% em reais. Lavrou-se a escritura pública em cripto e registrou-se no cartório mais tradicional de registro da cidade do Rio de Janeiro, que é o 5º RGI. Sim. E esse francês que estava tentando vender encontrou um cliente na Sérvia que comprou fazendo uma operação perfeita no Brasil, e isso antes não era possível. Então, são as nossas tentativas, as nossas insistências, né, empresariais, e a gente está de parabéns. Nisso eu também parabenizo toda a equipe da Ribos, o jurídico da Ribos, né? E isso mostra que a Permutos ela tem um lastro legal de regularidade, da nossa preocupação de fazer as coisas como tem que ser feita, né? Exatamente. Como o Marcelo falou, né, e puxando um pouco, né, da minha última fala, foi a questão a partir daquele momento da negociação, a gente segue para o tradicional. Mas do tradicional, que vem a parte de cartório, a gente trouxe toda essa parte de tecnologia, né, de envolver a questão E do como isso blockchain. vai evoluindo, né? E os cartórios, eles já enxergam, né, Marcelo? É uma Esse nova mundo, realidade. né, essa nova realidade. Certeza. Isso daí é muito legal, porque a gente imagina sempre o cartório como algo arcaico, né? Conservador. Eles estão se tradicional. modernizando, né? Mas, pelo contrário, assim, a resposta que a gente tem tido é super positiva, a parceria é muito, muito importante para nós.
para a gente conseguir fazer esse feito. Quer falar um pouquinho dos exemplos? Que eu acho que os exemplos são muito legais. Então vamos lá. São diversos exemplos, né? Permutos. Eu gosto de contar uma das histórias, né? O Marcelo já falou da questão do de Copacabana, Sim. né? Que foi um problema que o proprietário tinha de custo, ali, de manutenção, não conseguia alugar, não conseguia vender, e era 9 mil por mês, 9 mil por mês, 9 mil por mês. E Aquilo vai virando um custo, né? o custo incomoda, né? E tem uma situação, né, nessa história que é o seguinte: esse imóvel era um imóvel de herança. Então, o que mais tem hoje em dia, né, são imóveis que ficam de herança para a família, às vezes imóveis com valor muito, né, alto, com né, Em vez de virar uma herança, vira um custo. vira um problema, é presente grego, Pois é. né? Então, a gente conseguiu, né, destravar esse problema, né, fazer o negócio através da permutas, né? E aí, puxando o gancho da questão da herança, é a história que o Marcelo falou também, que inclusive da minha família, né? Que uma casa, né, construída pelos meus avós, né? Que tinha aquela situação, aquela questão, né, de um emocional, apego emocional. de não querer se desfazer, mas era uma casa que ela ia se né, ia deteriorando, Ia perdendo o sentido. perdendo sentido. Não tinha mais ninguém morando nela. A vida mudou, a família A vida mudou. mudou, todo mundo se mudou, era uma cidade que é vizinha do Rio, mas ninguém mais estava lá. E toda vez era gente lá cuidando, fazendo manutenção. E herança, Precisa ter um tratamento profissional nisso, né? Precisa ter Total. Total. E aí você pega a herança, eram 7 herdeiros. E aí um queria vender por valor de X, outro queria vender por valor de Y. Uns mais folgados de caixa, outros mais apertados. Mais apertado, eu quero vender porque preciso de dinheiro. O outro, não vou vender agora porque eu não preciso e não vou vender, não vou ceder no preço. E o problema também do destravamento da questão da herança formal de partilha é uma situação muito delicada, porque muita gente não se envolve, não sabe como que funciona, mas tem custo Sim. para você fazer. O inventário tem custo, você paga imposto, né? Dá trabalho. Então dá trabalho, e advogado, e não sei o quê. E às vezes fica aquele imóvel lá, ó, E o parente que é a parte dele. que é a parte dele. E aí, como vocês chegaram nessa resolução com o token? Ajudamos no processo de inventário, Sim. né? Fizemos, sentamos com a família, fizemos acordo, fizemos inventário extrajudicial, ajudando em todo o processo. Nosso jurídico fantástico. Né? Doutora Bruna Lava. Exatamente, nosso jurídico fantástico, dando toda a assessoria pra gente. Sem custo, tá, ô Isa? Faz parte do processo. E a gente resolveu a questão do inventário. Resolveu a questão do inventário, já tem um formal de partilha ali, né, os herdeiros, cada um com seu percentual. A gente acordou, né, em fazer a Essa compra permuta. em livros, onde cada um 100% em risco. Podia escolher a hora de liquidar os seus tokens, esperar subir mais, chegar no valor que queria, que Exatamente. precisava de mais imediato. Roubar. Estou precisando de dinheiro, vou liquidar agora. Posso segurar e rodar isso. Exatamente. Então foi muito bacana, foi muito legal. Aí você quer o plus? Quer conta? Marcelo gosta de contar do plus. E depois aconteceu o quê, Marcelo? E aí um dos proprietários, os herdeiros, que tem um laço mais forte com a casa, ele falou, olha, vocês conseguem repassar a casa para mim? Eu gostaria de recomprar a casa de vocês. Que eu Já tenho esse tendo- apelo emocional, né? Já tendo todos os meus primos e tios resolvidos. E nós revendemos a casa para ele. Não tem ganho, mas com a intenção de ele falar a verdade. Que o Token Ribus, a usabilidade do Token Ribus, destravou um conflito familiar que poderia piorar com o tempo, né? E a família precisava de uma solução. Liquidez. E aí a própria experiência do Beda falou, olha, esse é um mercado enorme, eu tenho interesse de avançar nesse modelo, a gente vem construindo aí, né, Beda, a 4 mãos, exercitando, fazendo MVPs lucrativos, que inclusive nós da Ribus já recompramos um volume grande de tokens, que são os resultados dessas operações da Permutus.
E a gente tem casos maravilhosos. Por exemplo, nós temos um executivo, um primo da minha esposa, chamado Antônio Borges. Ele trabalhava no Banco Modal, mercado financeiro tradicional, e ele tinha um preconceito muito grande com cripto. Mas por se tratar de mim e do meu pai, ele foi lá nos ouvir e entendeu que não era cripto, era o blockchain. O blockchain era a ferramenta que está trazendo compliance, governança e todo tipo de melhoria operacional para a nossa família. E quando ele percebeu que o nosso propósito era dar liquidez para ele, resultado, trocou nove imóveis com a gente, tem 10 imóveis na fila, né, e são imóveis assim, 790 mil metros de terreno com frente para a praia, numa cidade que é Búzios, terreno para fazer condomínio de casas em Vila Isabel, então, e que a gente está digerindo, o Beda está lá digerindo esse processo. Pra ver de negociar. Mas o que ele tinha? Ele tinha um problema na mão, ele tinha terreno sendo invadido, ele tinha uma série de problemas e ele só quer fazer desse limão a limonada. Então a gente recebe alguns patrimonialistas lá no escritório, Isa. É impressionante. A colônia dos judeus, portugueses e espanhóis são muito, desde sempre, patrimonialistas. E que o patriarca ele fala, olha, eu tenho 700 imóveis, os meus herdeiros já estão todos morando fora do país e resolvidos. E eu gostaria de sair dessa vida para próximo, deixando uma situação mais líquida para os meus familiares, deixando um assunto resolvido e não um problema. Sim. E aí nasce uma necessidade, se você parar para pensar, nos nossos amigos, nos nossos parentes, se a gente olhar para o lado, a família mais próxima do nosso lado tem problemas similares. Com certeza. Então, há demanda de mercado reprimida em busca dessa solução da permuta, Sensacional. que tende a ser muito grande. Conheçam a Permutos, vai no site da Ribus, www.ribus.com.br, e lá você tem acesso a todas as nossas leis, inclusive a da Permutos, tá tudo bem descrito. E o contato do Beda lá no final, que se você tem um imóvel ilíquido e quer fazer negócio com a gente, esse cara vai te receber. Agora vamos passar para Retrofitos, que particularmente é uma das minhas preferidas, né? Vocês já falaram um pouco dela e a ligação dela junto com a Permutos. Vocês resolveram criar, assim, descobriram a Retrofitos vendo uma necessidade da Permutos. Exatamente. O Ricardo, ele participou muito dos processos da Permutos comigo, né? A gente fez bastante negócio, né, Ricardo? E o Ricardo, ele começou a enxergar uma situação da questão, né, da reforma. O que, através da reforma, ela poderia, né, vir a valorizar mais o processo, fazer com que aquele imóvel que estava entrando, né, a gente conseguir, né, tornar aquele imóvel com maior valor e conseguir vender, conseguir fazer negócios no mercado de forma mais rápida, né, Isso, o Ricardo? esse imóvel precisa voltar para o mercado, de alguma forma. Exatamente. Existe uma pessoa, um futuro comprador, que vai ter interesse naquele imóvel, mas não na situação que ele está. Esse imóvel retrofitado, com uma reforma adequada, para os dias de hoje, para o mercado de hoje. Então, para cada situação, você tem uma solução diferente, né? Marcelo, a gente viu alguns imóveis que a gente podia investir nesse imóvel e trazê-lo de novo ao mercado, que é uma solução que foi para o proprietário original, para a Ribus e para a gente como investidor nesse imóvel. Esse imóvel que o Marcelo citou, por exemplo, da Rua Riachuelo, foi o primeiro feito escritura e registro a partir de uma operação de um token. Ele é um desses casos. O imóvel que a gente enxergava que esse imóvel tinha um potencial, merecia um investimento, e ele ficou lindo depois de reformado. Então, Ficou mesmo. Ficou, né? Parabéns. Você viu. Esse eu presenciei. Dá vontade de morar lá. Dá. Esse imóvel até está participando de um projeto nosso, da empresa. A gente tem alguns imóveis que a gente está colocando para temporada curta, né, de locação. E a ideia é estar fazendo renda enquanto o imóvel está todo bonito e anunciado ao mesmo tempo. Então a gente, enquanto para vir um comprador, acabou de ficar pronto agora. Então transformaram aquele imóvel que era antigo. Inabitável. Ele estava numa condição que não dava para se habitar. E aí hoje é um apartamento ficou um imóvel lindo, que dá vontade de morar. Então, todo mundo ganhou. A pessoa que era o proprietário original, a Ribus nessa operação, a gente que investiu, e quem vai entrar percebe muito sujo. O cliente quer chegar e quer mudar o imóvel pronto.
A gente recebeu até uma cliente da Retrofitos que adquiriu um apartamento da Retrofitos Sim, lá no escritório e ela tava assim, empolgadíssima. Jacarepaguá. Isso, muito feliz, dizendo que assim, foi o ponto-chave para fazer ela escolher esse Decisão, imóvel. né? É, Foi um imóvel que a gente investiu também nele, um imóvel em Jacarepaguá, bem localizado, na Estados Bandeirantes, um prédio legal. Mas ele, de último, entre os apartamentos que estavam à venda ali naqueles vários prédios da região, e só naquele prédio tem 2 blocos, naquele condomínio tem 2 blocos, ele talvez fosse o último da fila para ser comprado, porque ele é um apartamento original, com aquele acabamento entregue para a construtora já há alguns anos atrás, talvez uns 10 anos, já um pouco defasado. E ele ficou lindo também, né? Esse apartamento ficou muito bonito. E essa pessoa, o primeiro imóvel que ela ia adquirir na vida, e a mãe dela, me lembro que influenciou muito, ela queria uma coisa pronta para morar. porque Mudar se eu não e me engano, morar era no dia perto do seguinte. imóvel da mãe dela, então Isso. isso ainda foi. E ela queria assim, pronto para mudar amanhã. E perfeito, não tinha nada para fazer. E isso está dentro do conceito nosso do Retrofitos, é transformar um imóvel que é um problema num objeto de desejo de alguém. Exatamente. Você, hoje, o imóvel, ele, muitas vezes, ele é uma commodity, né? Você tem no próprio prédio ou na própria região muita oferta, né? E aí você dá um tapa no imóvel, você modernizar, você trazer ele para dentro da realidade. Você torna ele atrativo ao Você mercado. torna atrativo, inclusive, objeto de desejo, porque a gente teve experiência, né, de imóvel que a gente, né, obviamente, entrou dentro do processo da Retrofitos, que, assim, o cliente não queria nem entrar. Falou, não, velho, não, essa cozinha, Pelo amor de Deus. nossa, eu vou ter que fazer tal. E depois que a gente reformou, é impressionante Como muda o olhar. acontece. É meu. Todo mundo que entrava, não, é meu, eu vou comprar. Então, assim, a gente viu essa mudança de postura, né? Que eu acho que é muito importante a gente trazer o valor, né, à tona do imóvel, explorar o potencial do imóvel, porque a Retrofitos, ela tem uma situação muito importante. Ela vem com o objetivo de modernizar o imóvel e explorar o seu potencial, né? Então, como que é o processo? Não sei se eu já posso falar sobre o processo. Pode. O processo é muito bacana. O processo, ele começa, obviamente, como na pergunta, na avaliação, né? A gente avalia todos o aspecto, né, mercadológico, né, a parte do estado, né, do imóvel, exatamente para entender esse imóvel, nesse estado, quanto que ele vale. Esse imóvel tem um potencial de valer quanto. Então Isso a gente faz essa análise, porque essa análise é importante. Sim. Né? Até para saber se fechar, é um negócio. Faz sentido. Exatamente. E aí, o que a gente faz? A gente negocia, né, com o proprietário, o imóvel continua no nome dele, o imóvel continua na posse dele, né? E a gente faz um investimento, né? A gente faz o subsídio mesmo da reforma nesse imóvel, a gente combina com ele o valor, obviamente, que a gente vai pagar para ele quando o imóvel for vendido, né? E a gente faz toda a obra, moderniza, deixa o imóvel O cara não precisa, o proprietário não se preocupa. A gente todo o processo. E aí que a Avante entra, né? Exatamente. Todo o processo, desde dessa reunião inicial, para poder avaliarmos juntos com o proprietário o real situação do imóvel, quanto ele vale hoje, para acertarmos um ponto de partida, até a reforma, o projeto, a reforma e a venda. Toda a condução para eles, no final, ele tinha um imóvel que ele não estava conseguindo vender, esse imóvel passa a ser o primeiro da fila para venda, como já desejo, as pessoas, ao enxergar outro imóvel parecido, querem aquele, e teve espaço aí para ele vender, ganhando mais do que ele queria, e a velocidade. E a perguntas, o que a gente começou a perguntar auxilia também na venda desse apartamento. Exatamente. Por quê? Porque a gente faz todo o auxílio no processo de venda, que isso é importante. Porque quando o imóvel ele é líquido, o que ele precisa? Ele precisa deixar de ser commodity, passar a ser objeto de desejo. Com a reforma ele ganha valorização, obviamente, né? E aí não para por aí. Porque o que a gente precisa fazer? A gente precisa auxiliar, né, o proprietário a vender esse imóvel.
Então, são dois pontos assim, de extrema importância, que é a valorização do imóvel e a velocidade de venda. Porque também o cara, o proprietário, ele quer o quê? Ele quer vender o seu imóvel rapidamente, né? Então, a gente tem essa velocidade, a gente tem trabalho com diversos parceiros no mercado, né, o Marcelo? Então, assim, a gente tem muita facilidade De auxiliar isso. fazer essa venda e auxiliar em toda parte, tanto no atendimento com o cliente, na comunicação, como nós vamos comunicar, né, divulgar esse imóvel, né, o relacionamento nosso com os parceiros, né, imobiliárias e corretores. Então, isso conta demais, porque a gente não trabalha só com uma imobiliária, a gente não trabalha só com corretores, a gente trabalha com diversos parceiros. E as pessoas já estão contando com aquilo, já E sabe que conhecem a credibilidade que a gente tem. Já começa a estar na esteira de venda. E aí, o que acontece? Esses nossos parceiros, quando a gente faz, né, coloca esse imóvel para eles venderem, vende rápido, tá isso. Sim, já foram quantos imóveis eles perguntam, pela Permutos? Eu adoro esse dado. Pela Permutos foram 60 imóveis. Em menos de um ano a gente conseguiu. Em menos de um ano, 60 imóveis. De 41 proprietários distintos. 41 proprietários distintos, 60 imóveis transacionados pela Permutos. E a pergunta sempre desses parceiros: cadê o próximo imóvel da Retrofitos? Tô ansiosa. Então a gente inclusive cobrado pelos nossos parceiros, porque é fácil vender um imóvel que entra no processo da Retrofitos. Com certeza. Posso fazer um complemento, Isa? Claro. Imagina você, Isa, você tem um apartamento num prédio na Tijuca, esse prédio tem 3 apartamentos, todos velhos à venda. Como é que você vai conquistar um único comprador aqui, Ricardo, que está circulando no prédio, só se você der desconto, tá certo? E aí, você tem que pagar corretor. Se você comprou esse apartamento na planta por R$300 mil, você tem ganho de capital para pagar. E com a Retrofitos é simples. O imóvel continua no seu nome, com a sua posse. Nós pegamos o dinheiro bom e injetamos uma reforma no seu imóvel, no seu patrimônio. Tá certo? Com você, né? Trazemos toda a equipe, né, de prestadores de serviços e fabricantes de insumo, desde a instalação do tapete, da pintura, do ar-condicionado, o marketplace da Ribos com os nossos parceiros que aceitam Ribos, né? Essas despesas, né? Inclusive faz o valor patrimonial daquele apartamento no imposto de renda ser justificado, porque se você revitalizou o imóvel, é benfeitoria oficial no imóvel, e nós combinamos um valor com você, Isa. Olha, você nos dá um tempo de 6 meses para a gente vender o seu imóvel, o seu 700 mil está garantido, você não tem mais corretor para pagar e não tem mais o problema do ganho de capital. E se você comprou um imóvel por 350 e está vendendo por 700, você vai pagar ganho de capital sobre 350. Quando a gente traz a reforma e melhora o seu imóvel, você justifica aquele vale de 700. Não é isso que você passa a ter justificativa para o seu imposto de renda com relação ao seu imóvel revitalizado. Não é isso? Isso aí. Então, quando a gente reforma o seu imóvel, você consegue colocar o dinheiro que você buscava há um ano, estava tentando e não conseguia, né? E o resultado disso é do Ricardo como empresário, nesse caso do Riachuelo, que ele empresariou o tema da Ribos, os MVPs da Retrofitos todos deram resultado, e 50% desses resultados voltam ao tokenista, já estão voltando quando a gente recompra tokens de mercado para fazer o burn e gerar a escassez do token Ribos, e aí ele vai ganhando valor de mercado em função de ter mais gente querendo token Ribos e pouco token à disposição das pessoas. É um processo passo a passo, né? Mas efetivamente vocês estão de parabéns aí pelo trabalho feito até aqui. A gente da Ribos tem muito orgulho, viu, Pedro, do que você vem construindo com a gente. Obrigado. Você é um realizador, né? O Ricardo, ele, por ser engenheiro, ele contribui muito com número, cálculo, processo, com inteligência aplicada. Naturalmente, também empresaria as causas. Selecionamos muitos imóveis, né, Ricardo? Não é qualquer coisa que a gente vai analisar tudo. Sim. Mas efetivamente fechar, a gente tem que escolher os imóveis que têm mais perfil para gerar o resultado da Retrofitos. Afinal, o tokenista está sempre esperando 50% desse resultado, que ele participa do processo com a gente desde o começo. Sensacional, Marcelo. Eu vou partir agora para as partes finais. Acho que teve muita
muita informação aqui, né? A gente explicou bem as duas operações. Quero agradecer a vocês dois por vir aqui hoje, né? Marcelo também, por estar aqui hoje, a gente esclarecer isso, passar essas informações para os nossos tokenistas. Marcelo, vou começar com você. Muito obrigada por estar aqui hoje, por passar essas informações, por sempre acrescentar coisas pra gente. Obrigado a todos. O que eu quero sugerir a todos que o primeiro passo, as pessoas perguntam, como é que eu começo na tokenização? Como é que eu passo a conhecer na prática o blockchain? E ao invés das pessoas começarem, desde 2014 eu estou investindo em tecnologia, eu sugiro que o primeiro passo seja a pessoa vir fazer negócio com a Ribus. Então eu quero convidar todo mundo da audiência a conhecer a Ribus, venha fazer um primeiro MVP, um primeiro exercício imobiliário conosco e vamos buscar sempre o melhor para todos. Então, eu já agradeço muito as iniciativas, nós estamos estruturando a escalabilidade desses projetos agora e serão projetos muito grandes, vocês podem esperar. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Ricardo, obrigada por estar aqui, obrigada por ser esse grande parceiro já de longa data. Você está na Ribus com a gente aí desde o início, sempre acreditando, sempre trazendo soluções pra gente, sendo aí nosso parceiro até hoje. Então, obrigado por estar aqui, obrigado por toda essa parceria. Eu que agradeço e é um prazer sempre estar com vocês. E para quem tiver um imóvel fechado, acabado, vem conversar com a gente. Acho que pode ter uma solução fantástica. Isso aí. Exatamente. Assim como a Permutos, a Retrofitos também está lá no site da Ribus. No final você também vai encontrar o contato do Beda para entrar em contato com ele e retrofitar o seu apartamento. Beda, eu sou suspeita para falar de você. Você é um querido. Obrigado. Você é uma peça importantíssima dentro da Ribus. Não teria outra pessoa melhor para estar ali e fazer tudo que você faz. Então, obrigado por tudo que você faz pela empresa, por fazer essas operações rodarem tão bem, tá? E ser essa pessoa tão incrível. Obrigado, Isa. Eu fico muito feliz, né, de participar desse projeto, é um projeto super inovador. Minha paixão sempre foi o mercado imobiliário, imóvel, né, e agora trazer, né, toda essa paixão para dentro do Web3, para dentro da tecnologia, isso é super satisfatório. É o futuro, né, gente? Sim. Então, eu acho que, assim, através da Ribus e da Retrofitos, negócios vão ser gerados, a gente vai ajudar muita gente, né? E eu tenho um recado para dar. Ali, ó, a câmera é Né? sua. Então, um recado que é muito importante, corretores, imobiliários, parceiros, né? De grande Administradora de condomínio. administradores de condomínios, é de grande importância essa parceria para nós. Então, assim, vocês têm essa visão, né? Vocês têm exatamente esse olhar clínico desses imóveis, traz para a gente, né? Porque a gente vai dar essa solução para o teu cliente e vai fazer negócio com vocês. Então, isso é muito importante, né? A parceria, né? A sinergia entre o corretor imobiliário com a nossa operação é de extrema importância, né? Então, é esse recado que eu estou dando aqui. Agradecer Marcelo, Ricardo e Isa pela oportunidade de estar aqui, né? E é isso. Um brinde. Um brinde. Gente, Sucesso. esse foi mais um Ribuscast, tá? Tem muita coisa boa vindo, então já ativa o sininho, se inscreve no canal, curte esse conteúdo para ele chegar a mais pessoas. Obrigada por quem ficou com a gente até agora e até a próxima.